Os últimos anos, de Inocêncio IV, e a bula que autorizava a tortura aos hereges. Após a morte de Frederico II em 1250, Inocêncio IV saiu do exílio, e passou por diversas localidades, até chegar a Roma, no ano de 1253. Entre este período, Inocêncio IV emitiu a bula, a de extirpanda, erradicar, em 15 de maio de 1252. E nela, o Papa autorizou a tortura dos acusados de praticarem heresia. Existiam muitos inquisidores nessa época, e eles vigiavam e investigavam possíveis hereges, em todos os reinos cristãos. Mas esta bula foi endereçada às autoridades civis da Itália, e nela lhes foi ordenado, para que tratassem os considerados hereges, como se fossem criminosos, a fim de fazê-los confessar seus supostos crimes, e também para que eles denunciassem mais pessoas. Além disso, o papado ordenou o confisco dos bens dos acusados. Agora veremos alguns trechos deste maléfico documento. Em relação ao confisco de bens dos acusados. Instituídos e escolhidos deste modo, possam e devam capturar os heréticos e as heréticas, e retirar-lhes os bens. Ordem para entregar a terça parte dos bens dos hereges aos inquisidores. Eles ficarão com a terça parte dos bens dos hereges, e 1/3 das multas que forem instituídas aos condenados. E estejam satisfeitos com este salário. A autorização da tortura. Além disso, que a autoridade ou governante force todos os hereges que estão sob sua custódia, desde que ele faça isso, sem matá-los ou mutilá-los, mas trate-os como se fossem ladrões, assassinos de almas, e salteadores dos sacramentos de Deus e da fé cristã. Para que confessem seus erros, e apontem hereges que eles conheçam, e especifiquem seus motivos, e aqueles a quem eles seduziram, e aqueles que os ajudaram e os defenderam. Assim como os saqueadores, e os ladrões das coisas temporais, são compelidos a apontar seus cúmplices, para que confessem seus crimes. Ordem para destruir as casas daqueles que acolhessem hereges. A casa na qual for encontrado algum herético ou herética, que seja feita em pedaços, sem qualquer chance de ser reconstruída novamente. E se o dono desta casa possuir outras além dela, que todas elas sejam semelhantemente destruídas, e os bens que forem encontrados naquela casa, e nas adjacentes, que sejam confiscados, e entregues à população. Acima de tudo, o dono da casa, além de incorrer em infâmia perpétua, deve pagar ao governo, ou à autoridade local, 50 libras imperiais em dinheiro. E se caso não puder pagar, ele será condenado à prisão perpétua. Veja que o papado, além de autorizar a tortura e o confisco dos bens dos supostos hereges, fazia através dessa lei com que a população denunciasse pessoas ricas e inocentes, já que os bens dos acusados de abrigar hereges eram distribuídos ao povo. Dessa forma, muitos indivíduos almejavam a condenação do próximo, um pensamento mórbido que transformava-se em conspirações e em atos de injustiça. Ordem a respeito da investigação dos inquisidores. A autoridade ou governante deve investigar cuidadosamente os filhos e netos dos hereges, e aqueles que abrigaram-nos, defenderam-nos, e lhes deram ajuda. E que futuramente, nenhum deles seja admitido, em nenhum cargo público, ou serviço público. Assim o papado emitiu diversas leis, contra todos os que não seguiam os dogmas da Igreja Católica. Os indivíduos considerados hereges eram presos, torturados, e ainda tinham seus bens roubados pela Igreja. Já quem os defendesse, eram humilhados socialmente, extorquidos, tinham suas casas destruídas, e ainda poderiam ser condenados à prisão perpétua, se caso não pagassem a multa estabelecida pelo papado, mesmo após terem perdido todos os seus bens.
Dessa maneira, os verdadeiros servos do Altíssimo foram frequentemente perseguidos, oprimidos e mortos pela Igreja Católica Romana, a grande meretriz citada nas Escrituras, pois o catolicismo lutou incessantemente contra a sã doutrina e tentou eliminar todos os adeptos dela. Por conta disso, os ensinamentos deixados por Yeshua e seus apóstolos foram aos poucos sendo esquecidos, e o catolicismo que dominava o cristianismo foi gradativamente removendo-os das igrejas cristãs. Nessa época, Satanás fez uma mistura entre corrupção, catolicismo e opressão, inquisição, para conseguir atingir seu objetivo. Acontecimentos que mudaram a religião cristã e a fizeram aceitar gradualmente os dogmas católicos, um fato que pode ser visto até os dias de hoje.